Conteúdo Entrevista. Fica aí que tá certo. Pessoal, tá gravando. Show de bola! Bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar mais um programa aqui no Cartaz da Cidade. E como todo mundo pede por aí, nós não seremos diferentes. Por favor, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para que vocês possam ser notificados do nosso conteúdo. E depois de assistir, não esqueça de deixar o seu like ou dislike para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. E não se esqueça também de comentar para que a gente possa saber a opinião de vocês sobre cada assunto que foi tratado aqui. A equipe do Cartaz da Cidade agradece muito a sua audiência e lembra a você que estamos nas principais redes sociais. Curta, comente, compartilhe, nos dê essa moral para que a gente possa levar e mostrar o nosso Vale de São Francisco para todo o Brasil. E lembrando que nosso canal ele é patrocinado, ajudado por pessoas que acreditam na gente, muito antes inclusive dos programas irem ao ar. E a esses patrocinadores nós temos que dar o nosso muito obrigado e valorizar, porque eles realmente acreditam das coisas da terra, eles acreditam e botam comida no prato das pessoas aqui da região. Então vejam aí só quem são os nossos anunciantes para que eles possam ser valorizados também por você. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale. Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta. A melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus. Praça Pedro Pereira Primo. Centro, Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Vale em Cartaz, esse programa que vai trazer todas as temáticas que envolvem o nosso Vale do São Francisco, que tem esse objetivo, de discutir nossos temas, discutir nossa região, e sempre vamos trazer convidados aqui para externar sua opinião, sobre as temáticas que a gente vai debater. Então os convidados eles vão falar sua visão dentro daquela temática, dentro daquele assunto. E hoje nós estamos com o administrador público, publicitário, promotor de eventos e sócio da Caju Publicidade, Sidney Lima, meu colega de trabalho também. É um prazer estar aqui com você, é um prazer lhe receber, para a gente discutir aí. Hoje vamos discutir todos os movimentos, tudo que aconteceu aí no 7 de setembro, aqui no Vale de São Francisco, e dando um giro aí por todo o Brasil. Mas eu quero agradecer aqui a presença de Sidney. Então, Sidney, por favor, se apresente e muito prazer, é um prazer receber você aqui. Para nós que é um prazer, Ana, muito obrigado. Olá, amigos do Cartaz Cidade, a gente já se vê em outros programas aqui, é uma honra para mim, inclusive, eu estar do outro lado, o que antes nós fazíamos para trazer as informações para o público, intermediando a forma de pensar dos nossos convidados. Eu agora tenho a honra de estar do lado de cá e tenho a certeza que, para mim, participar desse programa é um aprendizado também. É muito bom eu estar do outro lado aqui. E, com certeza, vamos discutir o que você desejar, o formato do seu programa. Desejo todo o sucesso para você, para a equipe do Cartaz da Cidade, para que esse programa realmente decole aqui na região, porque o objetivo, como sempre, de todos nós aqui do Cartaz da Cidade, é fazer com que a opinião pública seja feita por cada membro, por cada pessoa que esteja assistindo aos nossos programas. Nós não queremos manipular a informação para mudar a cabeça de ninguém. A gente simplesmente quer dar a informação da melhor maneira possível, da forma que nós enxergamos a notícia, para que as pessoas tenham mais uma fonte e, embeberando-se dessa fonte, elas possam fazer juízo de valor individual. Então, como eu disse antes, é um prazer e jogue duro. Você comanda o programa, eu só estou aqui como convidado. Exatamente. Como eu havia dito, a gente vai discutir aí todos os movimentos, tudo que aconteceu no 7 de setembro. Houve aí manifestações pró-governo de Jair Bolsonaro, manifestações pró-liberdade, manifestações contra também e outras reivindicações aí. E a gente vai começar justamente aí falando sobre a manifestação que realmente parou o Vale do São Francisco. Surpreendeu, inclusive eu soube que surpreendeu até mesmo os organizadores, o tamanho, o volume de gente que
participou aí da manifestação pró-liberdade, pró-governo Bolsonaro e contra aí as atitudes dos ministros do STF. E, nesse caso, aí a gente viu algumas entrevistas, aí, conversou com algumas pessoas e sempre questionando qual realmente era o objetivo da manifestação. E a maioria das pessoas foram taxativas, né? Elas foram bem enfáticas em dizer que a manifestação que aconteceu no 7 de setembro foi em prol da liberdade. Eu queria que você comentasse aí, já que você estava lá fazendo a cobertura na manifestação, né, até mesmo para o Em Cartaz, que é outro programa aqui nosso canal do Cartaz da Cidade. E eu quero que você me diga como aconteceu, quais foram as impressões aí que você viu durante essa cobertura aí da manifestação. Não tenha dúvida que, para mim, foi uma grande surpresa. Quando nós fomos alertados de que aqui no Vale do São Francisco também haveria uma forte manifestação a favor do governo federal atual, nós ficamos de antena ligada e ficamos acompanhando. E aí nós fomos para os pontos de concentração de Petrolina, de Juazeiro, fomos para o ponto de encontro final e a gente verificou, sim, muita gente. A gente entrevistou, o Em Cartaz está no ar aí para quem quiser ver, um programa que foi especial, totalmente de rua. Minha esposa até disse que eu cheguei mais preto em casa, porque eu tomei o sol o dia todo fazendo as filmagens, mas foi gratificante, porque realmente a gente pode acompanhar uma parte dos bastidores de quem organizou o evento. O pessoal estava muito preocupado com tudo, desde a segurança até a limpeza do local. A gente verificou a preocupação deles com o roteiro. Então, os bastidores dessa organização foi realmente bem entusiasmante. Eles estavam empenhados, eles estavam literalmente vibrantes com essa atitude. E eles se sentiram muito orgulhosos do que viram, porque causou estranheza a mim. Eu fiquei realmente até empolgado com o que vi, quando eu tive a quantidade de carros envolvidos na carreata que mexeu aqui a cidade de Juazeiro, a cidade de Petrolina. A união entre as duas cidades é uma coisa que também me chamou muito a atenção. A organização a carreata sai de Petrolina, se encontra na ponte com os carros saindo da Orla Nova de Juazeiro, prossegue com a carreata por Juazeiro, depois volta para Petrolina para fazer o encontro na Orla de Petrolina, onde tinha um trio elétrico aguardando. Manifestações culturais, religiosas, totalmente planejadas para que pudesse mostrar que o grupo que estava ali, eles não estavam querendo nenhum tipo de arruaça, nenhum tipo de ato antidemocrático, muito pelo contrário, eles estavam ali expressando a vontade de um grupo e que, pelo que a gente percebe, é um grupo que tem mais de 57 milhões de brasileiros envolvidos, já que a gente pode dizer que os eleitores de Bolsonaro, no mínimo, são os que elegeram ele na última eleição presidencial. Então, realmente, a gente fica comovido com a democracia sendo mostrada, porque, ao mesmo tempo, a equipe do Cartaz Cidade estava gravando com o Grito dos Excluídos. Sim. Então, isso me deixou muito entusiasmado com o que está acontecendo aqui no Vale, porque mostra que o Vale do São Francisco não é só um local de produtores que vão plantar comida para o pessoal da cidade grande comer. Muito pelo contrário. Nós já fazemos parte de um aglomerado de cidades grandes, porque ontem, inclusive, tinha... Um movimento político, né? Exato. Expressivo. Tinha gente de Casa Nova que subiu no trio para falar, tinha gente de outras cidades de Pernambuco que subiu para comentar lá o que estava acontecendo nas cidades deles. Então, a gente vê que o povo aqui do Vale do São Francisco, de um modo geral, já é um povo politizado. Entende o que está acontecendo no país e sabe que o que está acontecendo no país, em Brasília, São Paulo, Rio, afeta a Bahia, afeta Pernambuco, afeta Juazeiro, afeta Petrolina e afeta as demais cidades do Vale do São Francisco. Então, realmente estou orgulhoso de ter participado no 7 de setembro cívico, com ambos os lados se manifestando, cada um puxando brasa para sua sardinha, cada um dizendo que o outro lado está sendo antidemocrático e cada um defendendo as suas posições. Mas isso é democracia, é o debate. E quem tiver maior condições de argumentar o seu pensamento é que, tecnicamente, tem que ser vitorioso no debate, porque vai convencer mais pessoas a acreditar naquele ideal e fazer com que essas pessoas, quando chegar em 2022, na hora certa, possam depositar o seu voto na pessoa que realmente tiver
melhor capacitada para representar essas pessoas. Tem um número de manifestantes? Foi feita essa base de quantos carros ou quantas pessoas estariam ali na manifestação? Olha, eu juro a você que eu ontem fiquei estarrecido. A gente tem mais ou menos um cálculo de pelo menos uns 500 carros no todo. Pelo menos, porque quando eu estava nas Carrancas, já estava lotado o pátio, e quando eu saí para vir cobrir aqui a Orla Nova para ver a concentração de Juazeiro, ainda estava uma fila enorme, e a gente evidencia isso no programa de ontem. Eu estava assustado com a quantidade de carros que estava chegando nas Carrancas. E quando eu cheguei em Juazeiro, que eu pensei que fosse ter pouquíssimos carros, porque em outras oportunidades os organizadores já tinham confessado, inclusive estavam tristes, porque não estavam conseguindo alavancar o povo de Juazeiro. Eu tomei um susto. Quando eu cheguei, estava lotado ali a Orla Nova, lotada de carros. E ainda um outro fato estarrecedor, que eu fui embora da Orla de Petrolina, quando acabei de fazer a cobertura para poder editar o material, ainda tinha carro chegando, era meio-dia, e ainda tinha carro chegando com bandeira, e o pessoal numa animação, uma euforia, tem até uma cena final do Em Cartaz, que um pessoal que estava no carro do lado pediu, me filma aqui, a gente vai, filma. A gente acha muito, muito legal essa demonstração de civismo, mais do que patriotismo e de civismo, que as pessoas estão realmente envolvidas no processo. Então, eu creio que, com certeza, muito mais de 500 carros a gente viu ontem na carreata. E é isso, a gente deu um giro aí pelo Brasil, conferiu algumas reportagens, algumas coberturas de alguns meios de comunicação, né, com relação às manifestações pelo país. E eu queria que você assistisse agora comigo para a gente dar uma olhada e conversar aí sobre o que aconteceu no país afora. Vamos lá. A gente volta a falar da concentração na Avenida Paulista, onde Bolsonaro é aguardado às 13h30 desta tarde. Quem continua lá é a repórter Adriana Simini. Tem os detalhes. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala do alto de um prédio na Avenida Paulista, bem perto do cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Aqui para trás de mim está o trecho da Paulista, no sentido da Rua da Consolação. E a maior concentração de pessoas continua em frente ao prédio da Fiesp. Certo, Adriana, obrigado pelas informações. A gente vai agora para o Vale do Anhangabaú, na região central, onde está prevista a manifestação contra o governo Bolsonaro durante a tarde. Quem está lá é o repórter Eduardo Campos. Eduardo, boa tarde. Há algum risco de que os dois grupos se encontrem, apesar dessa distância entre os pontos? Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Polícia Militar, também a Guarda Civil Metropolitana, montaram um esquema de segurança para evitar o confronto tanto dos manifestantes aqui do Vale do Anhangabaú, que fica na região central de São Paulo, e também os manifestantes da Avenida Paulista. O reforço vai ser feito nas ruas ao redor aqui do Vale do Anhangabaú e também na saída do metrô. Esses atos vão ser monitorados através de câmeras fixas, também câmeras móveis, que vão ser acompanhadas tudo pelo Centro de Operações da Polícia Militar. Começando então pelo ponto, pelo menos atualmente, de maior concentração de pessoas aí a favor do presidente Jair Bolsonaro, que é na Avenida Paulista, em São Paulo. Quem acompanha é o repórter Márcio Campos, que nos traz as informações. Boa tarde, Márcio. Ainda está pois ali, é, Douglas, então, olha, nesse momento, muita tranquilidade aqui na região da Avenida Paulista. A gente vê muitas pessoas chegando de caravanas, viu, Douglas? Caravanas que já passaram por aqui do Espírito Santo, vários ônibus parados por aqui também nessa região da Avenida Paulista, tudo com muita tranquilidade, polícia militar posicionada em vários pontos dessa região, e aqui é um dos lugares, uma das avenidas que dá acesso à região da Avenida Paulista, bem próximo do MASP e também do Parque Trianon, Douglas. Márcio Campos acompanhando essa movimentação na Avenida Paulista, e aqui temos então a movimentação maior, que é a favor de Bolsonaro, mas temos também um ato contrário concentrado no Vale do Anhangabaú. Temos também informações direto de lá com o repórter Juliano Dipe. Dipe, boa tarde.
Acho que daqui a pouquinho volta. O que acontece? Temos aí muita gente nesses locais, né? No Anhangabaú menos, mas por causa da quantidade de pessoas, os sinais acabam ficando um pouquinho instáveis. Então daqui a pouquinho a gente traz aí as informações ao vivo do Vale do Anhangabaú também. A gente fala agora dos atos contra o presidente Jair Bolsonaro. Aqui em São Paulo, a manifestação foi no Vale do Anhangabaú. A baixa adesão ao protesto de esquerda virou piada na web. Aí as imagens. As imagens mostram que o ato ficou bem aquém do esperado, apesar da oposição esperar que milhares se reunissem para protestar contra o atual governo. Apenas dezenas de petistas se reuniram a favor do ex-presidente Lula. Na internet, muitos se manifestaram dizendo que foi um fiasco o ato contra Bolsonaro. Também no Anhangabaú, a polícia apreendeu apetrechos para a produção de coquetel Molotov, além de faca e soco inglês. Eu acho que todo brasileiro deveria colocar a mão na consciência, se conscientizar de todos os atos que estão acontecendo no Brasil inteiro e brigar pela liberdade que é tão importante para todos. Então é isso, Sidney. Demos um giro aí por alguns meios de comunicação, aí reportagens da TV Cultura, da Band e da Jovem Pan, onde mostra aí diferentes visões, aí, diferentes abordagens com relação à manifestação. Indiscutivelmente, aí, todos comentaram o tamanho da manifestação pró-Bolsonaro, né, pró-governo Bolsonaro, a quantidade de pessoas na Avenida Paulista, né, eu li em algum lugar que seriam 7 quadras da avenida estariam lotadas por manifestantes. E, por outro lado, no Anhangabaú, tinha manifestantes contra o governo Bolsonaro, né, a favor do ex-presidente Lula, e nós vimos aí a diferença entre um movimento e outro. Eu queria que você comentasse aí, que você avaliasse essas imagens aí para a gente. Então, Iana, eu fiz até algumas anotações enquanto a gente estava assistindo ao vídeo aqui, porque isso aí foi a primeira coisa que a gente percebe, né? A concentração do grupo que está defendendo o presidente Bolsonaro é infinitamente maior do que a concentração que é contra. E, inclusive, um repórter ele chega a falar, na hora que está dando a entrevista, está dando a informação sobre o Vale do Anhangabaú, ele fala que a polícia estava reforçando as saídas daquele ambiente ali do movimento de esquerda. Porque a gente sabe que, na maioria dos movimentos de esquerda, sempre termina em confusão. Então, por isso, talvez os policiais estivessem preocupados com isso. E, ao mesmo tempo, os próprios repórteres, quando estão falando, eles assumem que a manifestação é diferenciada, a da direita é muito maior. E vem também num trecho ali, acho que foi na última da Jovem Pan, falando que é Datafolha versus Datapovo. E isso me chama a atenção porque já fomos teoricamente enganados em 2018, quando o presidente Bolsonaro não tinha nem pontuação no Datafolha, achando que ele não ia nem para o primeiro turno, e deu no que deu. Isso é história, não tem que se comentar. Mas a gente verifica ainda uma narrativa hoje de que Lula tem 171% de votos. A gente sabe que isso não existe, né? Porque o 100% é o máximo, mas o 171% é por conta do número que o pessoal tem induzido às mentiras que estão sendo colocadas justamente por algumas empresas de pesquisa que estão querendo induzir na cabeça das pessoas que existe já, sim, esse disparate, que Lula vai ser eleito no primeiro turno. E, sem querer entrar no mérito da questão, eu só quero que as empresas respeitem o cérebro, a visão, a audição das pessoas. O que a gente viu ontem no Brasil reflete que essas pesquisas estão completamente furadas. Você acredita que as redes sociais elas podem, sim, ser um termômetro também dessa situação política no país? Eu acredito, eu tenho certeza. Podem e são. A prova disso foram as 2 eleições que foram marcadas por redes sociais. A de Donald Trump nos Estados Unidos e a de Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil. Bolsonaro tinha 7 segundos de TV. Não mais do que isso. 7 segundos. E o cara foi eleito com 57 milhões de votos. Então, uma campanha baseada na internet. Quando as pessoas chamam o Bolsonaro de mito,
Não é porque as pessoas estão querendo idolatrar. Ele não é nenhum artista, não é nenhum cantor. Ele, inclusive, é um funcionário nosso. É bom que se diga isso. Bolsonaro é funcionário da nação. E é interessante dizer também que ele sabe disso. Porque ele o tempo todo está dizendo que eu faço o que o povo mandar. Ele sabe disso. E sem a demagogia. Ele é inteligente. As pessoas que imaginem ao contrário comecem a rever seus conceitos, porque ele está bem assessorado, é inteligente. Ele tem os rompantes dele, como qualquer pessoa normal tem. Só que ele, por ser uma pessoa normal e levar isso para o Planalto, ele não quer esconder. Ele fica em evidência, né? Para ele é muito pior, né? E é justamente por isso que o pessoal que votou nele. Porque já estava justamente cansado dessas pessoas que, por trás das câmeras, uma abraçando, filmando, beijando, e quando vai... Por trás das câmeras não, perdão, por trás da cadeira. Da cadeira. E quando vai para a cadeira realmente, para pegar a caneta, e aí vai começar a fazer o que vem na cabeça, e aí começa a não pensar no povo, pensar somente nele. Então, uma coisa que eu até achei engraçado, não sei se você reparou nisso, mas foi na Band. Eles não conseguiram mostrar os atos que estavam acontecendo no Anhangabaú. Tem que treinar para falar essa palavra aí que é trava-língua. Eles não arranjaram uma desculpa esfarrapada. Essa narrativa de quem quer defender um lado só sempre arranja uma desculpa. Porque tem muita gente lá. Gente, a gente viu nas imagens, não tinha ninguém. Estava vazio. Se a transmissão... As imagens da TV Cultura, inclusive, mostrou todo o espaço... Vazio. Realmente estava vazio. E o de pró-Bolsonaro já estava cheio. O da TV Cultura foi de manhã ainda, mas já estava cheio. Então, para que eu vou arranjar uma desculpa de que é porque tinha muita gente lá e a quantidade de pessoas, a quantidade de celulares atrapalha a transmissão? Tem a dó, né? A gente sabe que Carnaval de Salvador são 3 milhões de habitantes e o pessoal está filmando, transmitindo e gravando e não acontece nada com a transmissão. Houve um erro. Tem que assumir que houve um erro de transmissão, aconteceu alguma coisa, não interessa a gente o que agora, mas arranjar uma desculpa que é o problema. A minha preocupação é justamente dessa narrativa da imprensa que está querendo levar para a população um pouco menos informada que existe um grande número de apoiadores ainda para a esquerda. E a gente tem visto que isso está acabando gradativamente, nada contra a esquerda. Eu tenho contra, não é pode pensar, mas não tenho direito de ter alguma coisa contra a esquerda e contra o comunicador. Então, eu só quero que as pessoas entendam que elas têm que dar ouvidos, olhos para as emissoras corretas, para as informações corretas. Elas têm que ouvirem e verem os dois lados da moeda. Para depois fazer suas conclusões. E essa narrativa que me deixa enraivecido. Vai fazer o quê, né? Inclusive, nós fizemos aqui a cobertura, né, do Cartaz da Cidade no movimento do Grito dos Excluídos em Petrolina. Em Juazeiro, o movimento ele não foi presencial, né? Ele foi uma mesa redonda virtual há umas 2 semanas. E em Petrolina houve, sim, um café da manhã na Praça da Juventude, lá no bairro João de Deus. De acordo com nossa equipe, inclusive tem a matéria publicada no Cartaz da Cidade, não havia mais do que 50 pessoas no movimento, né, lá reunidos, tomando café da manhã. Mas sem entrar nesse mérito de quantidade de movimento, a gente está mesmo comentando aqui sobre o movimento político em si. Do 7 de setembro. Inclusive, a gente deu um giro aí e viu também sobre os discursos, né, o discurso dos poderes, como é que os poderes estão se comportando, né, frente a toda essa discussão aí política. A interferência do judiciário, o silêncio do legislativo, os embates com o executivo. Então, nós fomos aí ver esses discursos, fazer um apanhado aí e conversamos com algumas pessoas, né, durante a manifestação de ontem aqui no Vale sobre esse posicionamento, né, dos 3 poderes, o que é que as pessoas aqui no Vale acham, o que é que elas acreditam como deve ser feito. Vamos assistir aí e ver como é que aconteceu esse giro aí no Brasil. Simbora. 2 presidentes, 2 visões sobre o 7 de setembro. O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse que quem praticar violências nas manifestações do 7 de setembro vai sofrer as consequências. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não há o que temer. Foi um dia de recados a Jair Bolsonaro. O presidente do Supremo afirmou que a Justiça não vai aceitar violência nas manifestações previstas para 7 de setembro. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação,
aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Governadores reunidos com o presidente do Senado defenderam um diálogo entre os poderes. Rodrigo Pacheco cobrou respeito à democracia. Não é possível se interromper o diálogo com nenhum dos poderes e não é possível não ouvir governadores dos estados e do Distrito Federal. Não se negocia democracia. Bolsonaro disse que o país está em paz e não haverá o que temer no 7 de setembro. Está faltando uma outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou e trazer a paz no Brasil. Ninguém precisa temer o 7 de setembro. Então isso é que nós estamos atrás, da nossa liberdade, e que deixe o nosso presidente trabalhar, que ele tem as melhores intenções possíveis. Mas infelizmente a gente sabe que tem um ciclo negro do mal que está incorporado através do povo de toga. Precisa é o respeito. Mais uma vez a gente tem que reforçar. Respeitar a Constituição. O judiciário não foi feito para legislar, não foi feito para executar. O judiciário tem que cumprir o seu papel. É isso, Sidney. Como nós vimos aí os discursos, né, os discursos aí foram bem inflamados, e o que a gente pode perceber é que o judiciário atropelou aí, vamos dizer, a sua função, o legislativo não realizou a sua função, e o executivo pede, né, garantiu que o 7 de setembro não precisava ter medo. A gente ainda está na semana da independência, mas o executivo garantiu que só precisa um pouco de humildade, né, para reconhecer os excessos e voltar atrás. Eu queria que você comentasse esse assunto aí, falando, inclusive, o que é que as pessoas aqui no Vale, né, ontem na cobertura, o que é que elas comentavam sobre essa crise entre os três poderes. Muito simples. Inclusive, uma das perguntas que eu fiz no Encartar essa semana, lá na cobertura do 7 de setembro, foi justamente saber se a manifestação era pró-Bolsonaro ou havia sido mudada a pauta. E todos eles foram unânimes em dizer que a pauta não era o presidente Bolsonaro, que Bolsonaro representava o que eles queriam, que era a liberdade de expressão, a liberdade para poder pensar, que a gente sabe aí que tem ocorrido no país uma série de problemas, inclusive visto nessa matéria aí que antecederam os comentários dos integrantes do Vale de São Francisco, quando a gente vê o presidente do Supremo falando que é guardiã da Constituição, está correto, árbitra dos problemas da sociedade, aguarda que não tenhamos problemas, fazendo um discurso que a gente sabe que é de político. É isso que faz o povo começar a enxergar. Porque o que Bolsonaro está falando é isso: se cada um fizer a sua parte, todo mundo joga bem. É como um jogo de futebol. Eu gosto muito de fazer as comparações com futebol. Outras pessoas fazem com tabuleiro de xadrez, mas como eu não sei jogar xadrez e bato meus babas, então, se eu tenho um meio-campo organizado, com uma defesa forte e um ataque rápido, e um goleiro muito bom, fatalmente esse time vai ser um time vitorioso, certo? Então, se eu tenho uma Suprema Corte que sabe o seu local, se eu tenho um legislativo, tanto na parte dos deputados federais quanto na parte dos senadores, que saibam seus posicionamentos em campo, se eu tenho um executivo que vai correr pro abraço a cada gol que fizer, eu tenho um povo tranquilo, sabendo que os seus representantes estão literalmente cumprindo o seu papel e cuidando do povo. Mas a partir do momento que eu tenho as intervenções e um querendo aparecer mais que o outro, eu começo a ficar preocupado. Então, eu não posso ter em mente que uma corte que é para defender apenas o que está na Constituição, ela não tem nenhuma ingerência sobre mim como cidadão, até a hora que eu tiver que chegar lá, quando eu for acusado ou quiser acusar alguém, e a defesa for indo para todas as instâncias, primeira instância, segunda instância, até chegar no STF. Então, quando a gente começa a ver essa ingerência de um Supremo Tribunal começar a prender pessoas do povo... Agir como polícia, agir como poder de polícia. Já está entrando no Executivo.
Está prendendo. O cara que está cometendo o crime, ele tem que ser preso pela polícia, e a polícia é ligada ao executivo. Ele tem que ser processado pela Polícia Civil e é pelo executivo, tá? O executivo estadual ou executivo federal, não importa, é executivo. Aí, se eu estou querendo tratar de uma lei que ela é bem elaborada ou não é bem elaborada, é problema do legislativo. Que se jogue nas costas do Pacheco, que até então, na minha opinião, está muito calado, deixando o STF ingerir, inclusive dentro do legislativo, que permitiu que, tanto dos deputados federais quanto do Senado, permitiu que até deputado federal fosse preso e está preso até hoje. Tá? O silêncio, né, do legislativo. Por crime de opinião, que esse crime não existe. Muito pelo contrário. A Constituição permite que todos nós tenhamos nossas opiniões e permite, inclusive, externar as nossas opiniões. Agora, chega ao ponto de ter gente lá em São Paulo que está sendo preso em mesa de bar. Quer dizer, eu não posso sentar para tomar uma cerveja com você e chegar e... Eu posso. Se eu falar que Bolsonaro não presta, que Bolsonaro é um vagabundo, que Bolsonaro é isso, aí ninguém fala nada. Agora, se hoje eu falar que o ministro do STF não presta, que o ministro do STF é um vagabundo ou coisa parecida, vão bater na minha porta e vão querer me prender. Porque não é que eu sou clarividente, é que eu estou vendo acontecer. E o que o pessoal que está defendendo esse tipo de atitude, aquele pessoal da narrativa, da imprensa vermelha, não entende, é que o que está acontecendo agora com a imprensa conservadora pode e vai acontecer com a imprensa que está defendendo esse tipo de ato. Inclusive, o próprio Lula, semana passada, se eu não me engano, ele comentou que, sendo eleito, a primeira providência dele era regulamentar a imprensa no Brasil. Eu não entendo como é esse regulamentar a imprensa, já que nós temos, sim, leis, regulamentos para atuar com a ética, com a responsabilidade. Então, ficou subentendido aí que ele quer, na verdade, criar regras para limitar a nossa fala, na minha visão. E ele foi mais longe, além de regulamentar com as leis que ele está querendo proibir, ele fala em regular. E quando ele fala em regular, é para realmente restringir ainda mais. E que me causa uma preocupação. Graças a Deus, por enquanto, nós não dependemos, por exemplo, aqui no Cartaz da Cidade, dessa monetização do YouTube. Nós temos os nossos patrocinadores que patrocinam todos os programas do Cartaz da Cidade, sim, que são locais. Eu tenho sempre que agradecer a esse pessoal que acredita na gente. Então, a gente não depende disso, porque se a gente dependesse da monetização para poder pagar os custos de elaboração dos nossos programas, e o ministro do STF dissesse, vai desmonetizar esse canal, acabou. Então, a gente tem um monte de gente aí que já foi desmonetizado, já foi tolhido e já foi até cerceado de ter suas páginas aí sendo liberadas. Então, o que está acontecendo, que eu vejo, e Bolsonaro falando ainda sobre, voltando a esse tema, quando ele é direto, ele vai ele mete literalmente o problema aonde ele está, ele diz ali onde está, ele fala, algumas pessoas estão fora, ele não diz que a instituição está perdida. Ele vai nas pessoas. E o que eu acho graça é que, às vezes, a gente tem que ler, né? Tem que ler a narrativa de todos os veículos de comunicação, e quando a gente vê lá, Bolsonaro não cita, mas fala que o ministro Alexandre de Moraes, como é que, se ele não citou... Como ele falou? Como é que o pessoal sabe que ele está falando de Alexandre de Moraes? Então, das duas, uma. Ou esse tipo de veículo tem uma bola de cristal, ou realmente está acontecendo alguma coisa que esse ministro do STF está ficando em evidência e está mostrando para todo mundo que está fazendo uma coisa que não é normal. Então, sem querer, a própria imprensa acaba se atropelando sem nem pensar que está fazendo a besteira. Tá? Então, eu acho que se cada um voltar para o seu local, como o povo do Vale do São Francisco, nas entrevistas que nós fizemos no 7 de setembro, também concorda, eu acho que a situação pode vir a normalizar. Se não for assim, eu não vejo outra solução. Ou cada um volta para o seu lugar, cada um assume que tem que... Eu sou meio-campista, eu tenho que jogar meio-campo. Se eu sou atacante, eu vou fazer gol. Se eu sou defensor, eu vou evitar o gol. Se não for assim, se pegar e misturar tudo, é uma confusão, o time só faz perder, e é o que está acontecendo com o Brasil hoje. Deixando claro aí que nós somos contra qualquer tipo de censura com a imprensa. Qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência com relação aos profissionais que estão para relatar e informar
todos os fatos, tudo que acontece, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro algumas vezes, né, se excedeu com jornalistas na sua função, né, atuando ali como comunicadores, e eu, particularmente, não apoio e não concordo. Então, nós São aqui... os roupantes de Bolsonaro, né? Quem sabe? Nós, como comunicadores, defendemos o comunicador. Isso. Claro que existe, né, alguns profissionais que não fazem extrapolam, passam do seu papel enquanto comunicador, né, mas eu quero deixar claro aqui a minha posição com relação à importância do comunicador na sociedade. Porque, às vezes, o comunicador, esse tipo de comunicador que eu não reporto como comunicador, ele está instigando a pessoa, porque sabe, Bolsonaro é nervosinho, eu vou começar a cutucar ele com vara curta para ele explodir para ele reagir. Matéria. Então, esse tipo de gente aí não é comunicador, ele é fofoqueiro. Acontece, tem esse tipo também. Falando da imprensa, nós também vimos aí algumas situações com relação à imprensa, né? Alguns meios de comunicação, alguns profissionais aí, principalmente da área conservadora, que foram censurados, tiveram suas contas de redes sociais suspensas, né? Decretos de pedido de prisão novamente, né, como o caso do Oswaldo Eustáquio. E aqui na nossa região, a gente trazendo aqui para o Vale de São Francisco, a gente notou que a imprensa aqui, ela foi às ruas no 7 de setembro, ela fez a cobertura, ela fez a sua função, o seu papel. Eu acompanho aí vários meios de comunicação dos colegas, e todos aí relataram, reportaram e informaram sobre as manifestações na região. Todas elas, todas as manifestações políticas aí de 7 de setembro. E a gente também deu um giro, né, no país aí para ver como é que está acontecendo essa questão com a imprensa com relação a toda a mobilização política, principalmente que culminou aí no 7 de setembro. Vamos dar uma olhadinha aí, vamos conferir? A realização de uma live pelo jornalista Oswaldo Eustáquio com o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, motivou a decretação de nova prisão de Eustáquio por parte de Alexandre de Moraes. O jornalista também teve suas redes sociais bloqueadas por determinação de Moraes. Ao entrar na conta do Twitter de Oswaldo Eustáquio, aparece uma mensagem dizendo que a conta está suspensa por uma determinação legal. Olha o que é a Globo, olha como que o William Bonner descreveu a manifestação hoje, que é o cerne da nossa democracia, são manifestações de povo nas ruas. Olha como que ele descreveu. O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado. Então a gente não aceita nenhum tipo de ditadura, não aceitamos nada que venha se colocado no Brasil como ditadura. Então hoje, no momento de hoje, não aceitamos ditadura nenhuma, muito menos uma do judiciário. Então, que o momento de hoje seja um momento para a gente fazer esse grito, não somente para mostrar a todos os brasileiros o que a gente está vivendo, mas para mostrar ao mundo que o povo é que é a voz da democracia. Bem, como nós vimos aí, Sidney, existem aí dois momentos, né? Um momento em que o jornalista Oswaldo Eustáquio, ele se posiciona, ele se coloca a favor do presidente Jair Bolsonaro, a favor dos princípios aí da direita conservadora, e expressa isso em suas redes sociais, e teve sua conta suspensa, teve sua prisão decretada. Em um outro momento, o jornalista William Bonner, da Rede Globo, também expressou sua opinião, seus conceitos com relação ao 7 de setembro, que particularmente aqui na região do Vale de São Francisco, e as imagens que nós escolhemos aí pelo Brasil afora, foram manifestações pacíficas, até onde eu sei não houve nenhum tipo de registro de ocorrência de violência aí, mas nós vemos aí duas narrativas, né, de duas imprensas, aí, vamos dizer assim, mas que um teve, né, a sua punição por se expressar, e o outro
não foi punido, né? Inclusive, deve apresentar hoje à noite aí o Jornal Nacional, novamente. E aí eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha da imprensa do Vale do São Francisco, o comportamento dela com relação ao movimento do 7 de setembro de ontem, as manifestações políticas, e essa imprensa aí, a imprensa nacional, como ela se comportou com relação a esse mesmo assunto. E, Ana, o que me estarrece, que me preocupa, o que me deixa realmente na dúvida de que país eu estou vivendo, é o fato de nós termos 2 pesos, 2 medidas. Isso aí já está categoricamente provado. Eu vou até passar aqui agora para o que o William Bonner está falando, que ele diz que foi uma crise institucional que o próprio presidente criou. Foi o presidente que mandou prender alguém fora das 4 linhas da Constituição? Foi o presidente que começou a abrir inquérito sem ter direito a isso? Lá atrás, o presidente tinha direito de escolher uma pessoa para trabalhar na Polícia Federal. E foi o presidente que baixou uma ordem para dizer que aquela pessoa não podia ser a escolhida. Quer dizer, quem criou realmente isso? Aí vamos agora para a pandemia, que ele falou também de pandemia. Foi o presidente que não quis comprar vacinas ou quando tinham vacinas disponíveis foram compradas. Foi o presidente que tentou, da melhor forma possível, deixar os médicos clinicarem, ou foi outro poder que quis interferir? De quem era a competência para gerir a pandemia nacional inicial? Quem foi que determinou que eram os estados e municípios que iriam cuidar dessa parte e o governo federal só tinha que entrar com a parte do dinheiro? O presidente deixou de dar o dinheiro? Então, quem criou realmente? Então, vindo de trás para frente por essa análise, eu venho ficar estarrecido quando eu vejo o Oswaldo Eustáquio sendo literalmente preso mais uma vez, ou determinada a prisão dele pela segunda vez, e pela sua forma de pensar e de falar. E eu vejo o William Bonner, está ali lendo o teleprompter dele, mas ele é o editor-chefe, ele que realmente diz o que é para ser lido por todo mundo lá ou não. E aí ele vem falando isso do presidente. 2 pesos, 2 medidas. Alguém não pode criticar um ministro do STF, mas o William Bonner pode criticar o presidente no editorial dele. Ponto. E ele fala que ele promoveu os atos antidemocráticos e citou com a destituição de ministros. Lógico que isso faz parte da narrativa para enganar o povo que é um pouco menos esclarecido, porque é o que Bolsonaro estava tentando e está tentando fazer, que ainda não acabou, o problema está aí. Aí tem uma ideia sobre o ministro que está fugindo das 4 linhas, como todo mundo vem falando hoje em dia, que é o termo mais usado. Existe o impeachment, que é uma coisa que está prevista na Constituição brasileira para qualquer um dos poderes. E tem na Constituição como se fazer. Ou o povo pede, ou uma autoridade pede, ou um advogado pede. Se for o impeachment do STF, tem que ir para o Senado. Está escrito lá. Eu não entendo por que as pessoas querem criticar tanto aquelas que pedem o impeachment para o ministro do STF, quando aqui no Brasil nós já tivemos impeachment de 2 presidentes. 2 presidentes. Então, por quê? Porque a Dilma não presta tanto quanto assim que merece o impeachment, o Collor não prestava tanto que merecia o impeachment, mas o Alexandre de Moraes, ele é intocável, não pode ter impeachment, não pode se conversar sobre isso. Por que não pode falar? O Alexandre de Moraes também é meu funcionário. Alexandre de Moraes não tem empresa não, ele ganha dinheiro do povo, ele trabalha, o que o STF recebe lá é dinheiro do povo, de impostos. Ele está lá para julgar, para uma sociedade permanecer justa. Justa, de fato. Ele é meu funcionário, tanto quanto o seu, quanto de todo mundo. E aí vem a situação do sistema eleitoral, que ele fala também, que é um absurdo estar falando, criticando de um sistema eleitoral que já foi descartado. Peraí, foi descartado por quê? Porque eu não descartei ainda. Eu ainda quero o sistema eleitoral auditável. Eu não confio nesse sistema que está aí. Eu e mais um monte de gente. E tem o pessoal que confia, ótimo, mas vamos para o debate. Tá. Qual é o problema? É que é seguro. Eu acho que não é. Então, por que a gente não bota mais segurança? Vai custar caro. De quem é o dinheiro? Não é meu? Não é do povo? O que é mais caro? Pagar uma urna dessa ou sustentar os vinhos, as lagostas, as viagens e as mordomias que eles têm lá no STF, no Senado, no Congresso Nacional, do modo geral? O pessoal critica Bolsonaro porque come pão com
com leite condensado. Pelo amor de Deus. O cara está economizando para a gente, em vez de comer lagosta, está comendo pão com leite condensado. E os outros estão fazendo o quê? Não precisa comer pão com mortadela, não. Bota um presunto lá de primeira categoria. Mas, pelo amor de Deus, lagosta, vinho com premiações, me faça uma garapa. Então, eu já começo a entender que o Brasil está de ponta cabeça e quem vai acabar criando um mito, endeusando ainda mais uma pessoa que já está sendo super ovacionada pela população brasileira, é justamente quem está querendo combater dessa forma. Quer combater? Seja inteligente. Procure as formas corretas de combater. Vá para o debate. Exato. E diga que ele está errado por isso, por isso, por isso. Eu acho engraçado que hoje em dia já tem até gente da esquerda que já está ficando de saco cheio dessa intervenção do STF, já está ficando de saco cheio dessa crítica eterna ao sistema do atual governo, Jair Bolsonaro. E, inclusive, já ouvi gente dizer assim, Bolsonaro não presta. Quem presta são alguns dos ministros dele, que tem ministro aí fazendo isso, fazendo aquilo. Eu até gosto desse outro ministro. Gente, quem é que colocou aquele ministro lá? Foi Maria Tereza de Calcutá ou foi o Bolsonaro? Então não adianta dissociar. O ministro da Infraestrutura, que está remodelando, reconstruindo o Brasil todo, inclusive terminando obras que já tinham 40 anos que estavam paradas. Quem botou foi o Bolsonaro. Erros e acertos são cometidos. E sobre Oswaldo Eustáquio e Zé Trovão, é um capítulo à parte, que volta naquilo que a gente tinha conversado, porque eu acho um absurdo a gente simplesmente querer mandar prender pelo crime de opinião. Eu queria muito que alguém me apresentasse, um jurista, me apresentasse esse crime no Código Penal. Porque, pelo que eu saiba, o nosso Código Penal ainda é de 1940, é o mesmo que eu aprendi a contar na faculdade, não mudou nada, e se querem mudar, a função é de Pacheco. A função é do Senado e do Congresso Nacional e dos deputados federais. Querem mudar? Vão propor. Cumpram o seu papel constitucional, que está agora trazendo uma problemática. Em vez de Pacheco ficar calado com isso tudo, ele chega e diz, não, nós vamos agora aqui assumir que a gente tem que mudar o Código Penal, vamos atualizar. Beleza. Faça a sua parte. São funcionários nossos também. Também. O Pacheco é funcionário. As pessoas invertem os valores. Funcionário público, o próprio nome diz, é funcionário. E público porque é do povo. Porque é do povo. Pago com nossos impostos. Exato. Um outro tema aí que a gente também foi discutido no 7 de setembro, né, dentro das manifestações, e as pessoas pelo Brasil e afora, inclusive aqui no Vale, principalmente e especialmente para a gente, foi essa questão do voto auditável versus o voto manual. As pessoas confundem muito o que é um, o que é outro, devido até à desinformação, né? A informação que é passada de maneira errada para a população muitas vezes. E eu queria que você explicasse aí um pouco. Eu sei que você já pesquisou e já estudou sobre isso e já apresentou sobre essa questão de maneira bem simples. Eu queria que você explicasse aí para a gente como é que funciona o voto auditável. O voto auditável impresso, a gente vai voltar a fazer aquele voto que a gente vai marcar o quadradinho ali do nosso candidato, dobrar o papelzinho e colocar dentro da urna? Perfeito, Diana. E essa é a principal questão que a gente traz aqui quando diz que a obrigação da mídia é informar o correto. Jamais o voto auditável foi trazido à baila como se fosse o voto manual impresso depositado na urna. Jamais. O que é o voto auditável? É um papel que lá por dentro da máquina vai imprimir, que nem aquela maquininha de cartão de crédito, débito, que você passa, sabe aquele papelzinho? Só que aquele papelzinho nessa maquininha você consegue pegar no papel. Nessa urna, não. Então, você vai continuar apertando lá seus números bonitinhos, vai aparecer a foto do seu candidato, você vai confirmar todos eles, aí vai sair na impressora os seus votos e vai estar naquela proteção de vidro, de acrílico ali, para poder a pessoa não tocar nele. E vai olhar. Ou seja, a pessoa vai ter que apertar confirma para cada um deles e depois vai ter que apertar o confirma para o que ele está vendo ali no papel. Ou seja, é a confirmação do seu voto, né? Exatamente. A gente vai ter certeza que aquele voto que a gente fez, digitou ali, ele foi computado da maneira que a gente queria. Exatamente. Sem identificação de quem o fez. Só o voto vai lá, caiu, um abraço.
Não tem identificação no papel de quem deu aquele voto, mas a pessoa está vendo ali. Aí a pessoa vai ver o voto, a maquininha cortando, picotando o papel e o papel cai dentro da urna lacrada, fechada, que ninguém toca. Terminou a eleição, vai tudo normal. Vai fazer a apuração eletrônica, o resultado vai... A eleição termina às 5 da tarde. Normalmente, quando dá 7, 8 horas da noite, aí até o resultado. Já. Vai continuar assim. No dia seguinte, 2 dias depois, 10 dias depois, se alguém quiser saber se aqueles votos estão realmente computados ali, vai pedir, aí o STF, o Tribunal Eleitoral tem ali todos os votos da urna, e aí vamos contar aqui os votos dessa urna para ver se bate. Quem pode pedir essa confirmação aí? Na hora de qualquer tipo de apuração, porque existem todos os fiscais dos partidos que estão lá acompanhando, pessoas do povo que são convidadas pelo STE, quem estiver participando da apuração em si já pode pedir ali mesmo. Mas é lógico que com esse material guardado, se mais à frente algum candidato quiser entrar com uma ação de recontagem, o material está ali. Está ali pronto para ser conferido. Então, Sidney, e nós encontramos uma propaganda, inclusive, do STF, de 2016, né, mostrando aí numa animação como é que acontece, o que é o voto auditável, quer dizer, de 2016 ainda, né? Estamos em 2021, passamos pelo processo eleitoral em 2018, e em 2016 já se falava sobre isso. Eu queria que você conferisse aí comigo essas imagens. Até já sei o que é, vamos embora. O ministro Fachin falou sobre o sistema eleitoral e está circulando nas redes sociais um vídeo do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, de 2017, que dava informações corretas sobre o voto impresso e auditável. Vamos assistir ao vídeo, daqui a pouco mais detalhes. Aí a campanha do TSE, desculpe. É a campanha do TSE de 2016 sobre o voto impresso, né? Contando aí como é que acontece, mostrando que as pessoas não levam. Os principais comentários e medo das pessoas é que a gente, com esse papelzinho, levando esse papelzinho para casa, a gente tem aí um comprovante até para uma venda de votos, né? Mas aí mostra que não é isso? Eu estava conversando com um amigo meu, ele é de esquerda, e ele me disse que o que estava sendo veiculado para ele, nas redes sociais dele, é que ele levaria um papel para casa. E eu disse a ele, cara, eu vou lhe ser sincero, a única coisa que eu tenho, inclusive desde de 2016, já tivemos esse teste, nas eleições de 2016, aconteceram os testes em poucos lugares para verificar como funcionaria. E aí o TSE ele faz esse vídeo para já a campanha em 2018. Em 2017, ele começa a conscientizar as pessoas que em 2018 pode ser utilizado esse tipo de urna. E foi derrubado no próprio Superior Tribunal por 8-2, que não ia ser utilizado. O Superior Tribunal Federal determinou que não ia ter mais o voto auditável em 2018. E o que me chateia é que... Só interrompendo, Sidney, qual o argumento para não ter um voto em que você vai confirmar a sua votação, a sua escolha ali do seu candidato? Qual é o custo? Eles alegam custo, gastos? Se você assistir a uma transmissão do Superior Tribunal Federal e você acompanhar os argumentos de cada juiz que está ali, eu falo juiz, mas é complicado, porque nenhum deles é juiz de carreira de verdade, né? Mas de cada membro do que está na função do juiz aí, do superior, que geralmente é redigido por toda a sua equipe, porque cada um deles tem um monte de jurista ali trabalhando nos discursos dele, você, se entender, vai dar risada. Tamanha as discordâncias. Então,
Uns falam que é porque vai elevar desnecessariamente o custo do Brasil, outros falam que é porque não existe nada que comprove que a urna não é confiável. E aí vem aquela história de Bolsonaro falou, não tem que comprove nem que não comprove, justamente por causa disso é que a gente quer fazer o autoritário, que não vai nem para um lado nem para o outro. Então os motivos são os mais absurdos do mundo. Eu sei que um dos motivos que eles falam é a questão do custo, é a questão da operacionalização. Estamos em 2021, num século que tudo se faz hoje em dia pelo celular. E você me dizer que daqui para as eleições de 2022 você não consegue operacionalizar a confecção de determinadas urnas específicas com essa impressorinha, que já inclusive aconteceu em 2016 como teste nas eleições de 2016, eu acho uma extrema falácia, um discurso vazio e que não dá para eu conseguir entender e aceitar que não se queira fazer uma auditagem a mais, que não se queira permitir uma auditagem a mais. Eu não quero nem comparar com os outros países que abominam o nosso sistema eleitoral. Sim, tá? De fato. Se a gente for verificar os países que estão utilizando a nossa urna ainda, que falam assim, é urna de primeira geração. Urna de primeira geração não é a coisa de primeira linha, às vezes as pessoas confundem. Primeira geração é coisa antiga, é lá atrás. Nós estamos na terceira, quarta, quinta, sétima geração em determinados países aí. Tá? E o Brasil continua com a primeira, lá atrás. Então não é primeira linha. Tá? E com diversas provas, inclusive apresentadas por Bolsonaro, de que a pedido do TSE, a própria Polícia Federal nossa, os peritos detectaram que as urnas não podem ser auditadas, elas não podem ser comprovada a fraude, mas também não tem como não comprovar, e que diversos outros hackers já mostraram que entraram no sistema e que o próprio TSE apagou dados que informavam sobre essa invasão. Então a gente começa a ficar aqui preocupado. O que é que está por trás dessa celeuma toda que envolve uma urna eletrônica com uma impressora, com um visor, que o voto vai cair num saquinho fechado e que ninguém vai poder levar para casa para mostrar para A, para B ou para C. E eles ficam com a narrativa imbecil, idiota eu vou até ser um pouco mais enfático aqui, maldosa, maliciosa, dizendo para as pessoas que é a volta do voto no papel escrito. Isso é de uma insensatez, de um mau caratismo muito grande, fazendo inclusive chegar às pessoas menos esclarecidas uma informação completamente estapafúrdia de que o voto vai ser no papel como antigamente. Não tem nada a ver, é totalmente eletrônico, é aquele comprovante. Inclusive, nós temos diversos grupos de internet que fazem sátira com a política do Brasil. E outro dia passou uma propaganda aí, um vídeo dos hipócritas mesmo, o cara indo lá para o caixa da lotérica para querer pegar o comprovante de loteria e ele dizendo que não precisa, que tinha que confiar na empresa, que não precisava. Então é aquela coisa ridícula. Eu vou para a loteria, vou fazer meu jogo e não vou levar meu comprovante. Eu vou para o bar, eu vou pagar minha conta e não vou levar meu comprovante para saber o quanto eu paguei no dia seguinte. Então não dá para entender o que acontece na cabeça dessas pessoas. Eu só tenho agora que rezar, orar muito a Deus, que ilumine a cabeça dos brasileiros para que a gente volte a uma situação de normalidade, porque hoje em dia a gente está literalmente num hospício onde as pessoas estão trocando o que é correto pelo incorreto da maneira mais deslavada do mundo e, hoje em dia, pelo que a gente vê das manifestações, acusando uma pessoa que, teoricamente, e na prática a gente tem visto isso, está querendo apenas ajudar o povo, que é o presidente. Para finalizar, Sidney, essas manifestações que ocorreram aqui no Vale do São Francisco, o tamanho delas, né, a proporção, você acha que ela influencia nas decisões aí dos apoios políticos do município, enfim, das próximas eleições, né, que é para majoritária, governo e presidência aí? Você acha que isso influencia os prefeitos daqui da região, né, direciona eles, mostra o termômetro, como é que está, qual é o pensamento da população? A tranquilidade do executivo e legislativo municipal, tanto de Juazeiro e Petrolina como do Vale de São Francisco, as outras cidades, é justamente pelo fato de eles terem esse laboratório para uma questão nacional. Então, ai daquele político municipal que não abriu os olhos para o que está acontecendo agora.
Porque não pensem eles que isso não vai respingar neles, porque já está respingando. O político que não entender que tem que trabalhar pelo povo e para o povo, literalmente, que tem que pautar o seu discurso em cima de uma ideologia para a maioria, não vamos esquecer a minoria nunca, temos que trabalhar também pela minoria, mas é minoria. A maior parte da política tem que ir de acordo com a maioria. Uma lei não é feita para beneficiar a minoria. Eu não posso fazer uma lei, por exemplo, que vá beneficiar o assaltante. Eu tenho que beneficiar a população que não é assaltante, que geralmente é vítima de um assalto. Então a gente tem que se preocupar com a maioria. Se a maioria da população quer uma coisa, que é a liberdade de imprensa, que é a liberdade de pensamento, que é a liberdade de ações, quer o dinheiro do povo, do contribuinte, nas construções voltadas para a população, quer o investimento do político nas questões do cristianismo, embora sejamos laicos, mas a maior parte do país ainda é cristã, preza muito por seus conceitos religiosos, e esse negócio de ficar quebrando imagem, quebrando estátua, defecando na porta de igrejas, seja qual for, não é uma coisa da maioria. Então, se o político local não estiver prestando atenção no que está acontecendo, 2024 vem aí. E aí o que vai acontecer em 2022 vai acontecer com muito mais força em 2024. Eu espero que eles realmente tenham a ciência disso e vejam aí o que, é que o povo realmente está pedindo, né? A manifestação é a prova disso, é a prova da maioria, é a prova do que as pessoas querem, né, para o seu futuro. E a gente está aqui finalizando o nosso Vale em Cartaz. Eu quero agradecer a Sidney, né, por ter trazido aqui, ter contextualizado as manifestações do 7 de setembro aí, que foram convocadas não só pelo presidente Jair Bolsonaro, mas também pela categoria dos trabalhadores caminhoneiros, né, que nós vamos trazer na semana que vem aí todo um resumo sobre essa situação dos caminhoneiros aí. Mas eu quero agradecer a Sidney por trazer essas contribuições, né, com relação às manifestações aqui no Vale e no nosso país. Muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade, parabenizando inclusive você e toda a equipe do Cartaz Cidade pelo Vale em Cartaz, que com certeza é mais um dos programas para o povo do Vale do São Francisco. E, como sempre, agradecer muito a todos os patrocinadores que estão viabilizando esse projeto, de forma que nós possamos trabalhar tranquilos, que não vamos ser desmonetizados pelo Superior Tribunal Federal. Isso. Muito obrigado pelo convite. E vocês aí, não deixem de se inscrever no nosso canal, curta, comente, compartilhem, envie nosso link aí para todos. Vamos abrir esse debate, vamos conversar, vamos conhecer o nosso Vale. Show de bola. Tamo junto. E clique no sininho também, viu, para poder receber as notificações de quando ela estiver no ar. Sim. Um abraço. Um abraço. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale. Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta. A melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus. Praça Pedro Pereira Primo. Centro, Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé. A melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abidão Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804.